Assunto importante: BH, 12 jogos no Brasileirão, pode pedir o efeito suspensivo depois do segundo jogo e o Flamengo vai recorrer, lógico, né? É um ativo do time, é um ativo do elenco, do clube. Então, poderia ter sido mais, mas enfim. Vamos conferir aqui no Equipe F. Pascoal, Zinho, Zé Elias, Birral. Como foi isso aí? Crédito de imagem é ESPN Brasil, link abaixo na descrição. Mas antes, já chega dando aquele like pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá. Mudar um pouquinho de assunto para o esporte. Vamos falar de Flamengo, de Bruno Henrique. Havia um temor por parte da torcida dele pegar uma suspensão muito severa. Foi julgado hoje pelo STJD pela suspeita de manipulação de jogos. Zinho, 12 jogos de suspensão apenas. E é importante a gente reforçar, apenas do Campeonato Brasileiro. Portanto, ele está liberado para jogar a Copa Libertadores. Esse é o lance do cartão. Está nas quartas de final. Aí o lance do cartão em Brasília contra o Santos. Mais uma módica multa de R$60 mil. Você esperava uma punição maior, menor ou mais ou menos isso, Zinho? Assim, eu confesso que aí quando aconteceu o julgamento, que veio tudo aquilo que ele estava sendo acusado, fiquei mais temeroso. Ali está escrito, né, que até a esposa dele fez aposta, se não me engano, é o que eu li, não só o irmão, e justamente em cima desse cartão, e toda a repercussão que o caso estava dando. Também confesso que quando o Paquetá é absolvido, acredito que eu também atrelei, né? O Paquetá foi absolvido, demorou tanto tempo, pode isso ser benéfico ao Bruno Henrique. Acho que, assim, 12 jogos e principalmente a multa financeira acho pouco, né? Agora cabe recurso, dizem que o Flamengo vai entrar com esse recurso, os advogados dele também, porque quando passa de 2 jogos de suspensão, passou de 2 jogos, cabe efeito suspensivo também. Então, além de recorrer, o Flamengo deve entrar com um efeito suspensivo para um novo julgamento. Mas te respondendo, eu estava mais temeroso de uma punição mais severa, assim, partindo até para uma coisa de, no mínimo, uma suspensão de 1 ano fora dos gramados, porque eu vi outros julgamentos, né? Sim. E que parecidos, né, com o dele, e que houve esse tipo de punição. Então, 12 jogos e essa multa até ficou barato aí, no caso, para que entre com recursos, com novo julgamento, e ele foi absolvido de outras acusações que tinham, então vai ficar focado nessa. Acho que com certeza vai baixar essa multa aí. Em cima do que o Zinho acabou de dizer, Pascoal, você se lembra da operação penalidade máxima, né? Naquela operação, as penas foram muito mais pesadas, muito mais severas. Foram banidos do futebol o Diego Porfírio, o Gabriel Tota, o Matheus Gomes, o Romário, que logicamente não é o Baixola, e o Igor Catatal. Liberado após apenas o pagamento de multa, o Tony Anderson, que na época jogava no Ituano. Liberado após 360 dias de suspensão, Aleph Manga, na época estava no Coritiba, o Brian Garcia, do Independiente Del Valle do Equador, o Eduardo Bauerman, que hoje está no Everton do Chile, mas estava no Santos, né? Com 1 ano para a época, exatamente, 360 dias. Fernando Neto, hoje sem clube, Igor Carius, hoje no Sport, e o Kevin Lomonaco, do Independiente da Argentina, além, desculpa, tem mais um nome, do Sávio, que hoje está no Remo. E suspensos por 600 dias, quase 2 anos, praticamente 2 anos, o André Queixo e o Dadá Belmonte. Esses jogadores ainda estão cumprindo pena, pelo que eu entendi aqui. Tem outro, Nino Paraíba, ficou 2 anos também parado. Nino Paraíba, também um jogador aí que costuma... E pagou uma multa de 100 mil jogar reais. Série A ou Série Sim. B, Sim. na pior das hipóteses do Campeonato Brasileiro. Alguns desses casos, não sei se todos, os jogadores assumiram a culpa.
o Bruno Henrique, para quem acompanhou hoje, não precisa ter acompanhado tudo não, para quem acompanhou parte do julgamento, viu que ele até agora não assume responsabilidade, não assume culpa de nada. Não, eu esperava a mesma punição que todos esses que você leu. O caso é muito parecido, nós vimos aí, eu esperava a mesma punição. Nesse caso, especialmente do Bruno Henrique, ainda tem a justiça comum, né? Lá em Brasília, que tem o caso que foi entregue pela Polícia Federal, que se transformou de uma apuração em uma ação, e essa ação está sendo desenvolvida. Os advogados queriam mudar o artigo em que o jogador estava enquadrado, depois desistiram e continua lá, ainda não foi feito o julgamento, isso é na justiça comum. Nós estamos tratando da justiça desportiva. Eu também confesso que fiquei esperando uma pena semelhante aos outros. Porque se você pegar o histórico de todos eles, existem alguns mais pesados que fraudaram algumas mais do que uma vez as casas de aposta e outros que fraudaram uma vez ou uma outra vez as casas de aposta e também foram punidos com pelo menos 1 ano de suspensão. E quando você dá a suspensão por tempo, essa é uma suspensão que não tem como você recorrer. Quando você dá uma suspensão por jogos, você consegue recorrer. Porque a partir de 2 jogos, você consegue tentar o efeito suspensivo. E acho que o Flamengo vai tentar o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A punição está lá, ela fica suspensa. Ao invés de ser uma câmara que analisa, com 4, 5... Aí talvez quando ele se aposentar vão julgar, todos, né? Aí vai pro pleno. Básica. É isso que vai acontecer. Aí o pleno julga. Não, isso não demora muito não, Plihal. Não, vai ter aquela cestinha básica. Não demora muito não. Vai pro pleno e o pleno analisa, o tribunal pode manter a punição, pode reduzir, pode aumentar. Eu já vi aumentar, já vi manter, já vi reduzir. Isso vai muito do que os juízes entendem na Câmara Plena. Agora, nesse caso específico, eu esperava uma punição, no mínimo, equivalente às dos demais. Mas isso acabou não acontecendo no caso do Bruno Henrique. A novela Bruno Henrique ainda não terminou, né, Pascoal? Não. Ainda tem recurso. Tem recurso e ainda tem a justiça comum. Aí, BH foi julgado, pegou 12 jogos só no Brasileirão. Menos mal. O Flamengo vai recorrer, lógico, de direito. E a partir do segundo jogo, quando ele vai ficar suspenso, lógico, no primeiro agora com Juventude, e o seguinte, aí ele já pode pedir o efeito suspensivo para jogar enquanto ele recorre da condenação. Boa, tá ótimo. Eu fiquei preocupado, hein? Já imaginou se pega 2 anos? Acabou a carreira e a gente já não tinha mais o cara ali da ponta esquerda para alternar com Samuel Lino, né? Ou então alternar com Pedro ali na referência. Menos mal. Tá bom demais, cara. Eu acho que tira um peso do cara, né? Do jogador. Porque imagina jogar com isso nas costas, cara. E R$60 mil é dinheiro de pinga pro cara que ganha milhões. Enfim. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Tem capítulos ainda. Até porque essa é a justiça desportiva. E tem a justiça comum. Essa pode pegar. Tomara que não. Vamos torcer que dê certo. Pra gente aqui como nação e o time ficar focado só no jogo. Pensar só em jogo. E não desconcentrar o time e a nação pra dar apoio pro Flamengo. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho. Chega dando aquele like. Compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.